Olá, amigos! Olá, amigas! Prazer enorme o meu, até porque estou iniciando a partir de agora mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim e aqui estamos nós para testificarmos deste Deus, amoroso Deus. E quando eu falo aqui estamos nós, eu me refiro a ela, a minha querida filha, a cantora e pastora Thalita Palharim, e junto comigo e eu junto com ela testificaremos do grande amor de Deus. Do grande amor de Deus, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você. O que mais você, meu querido, minha querida, pensa que Deus não faria ou faria? Deus faz tudo por você, peça o que quiser a Ele, crendo, perseverando, não é mesmo, Pai? Porque se Ele deu o seu Filho, o que mais que Ele não vai fazer por nós? Ele vai fazer tudo, Ele faz tudo, Ele quer que a gente tenha vida bastante. Tem gente que pensa que, assim, que Jesus morreu na cruz apenas para que você fosse salvo. A gente sabe que essa foi a primeira ideia de Deus, primeiro objetivo de Deus. Mas a Bíblia é bem clara e a gente pode acompanhar em várias passagens que Deus ele se mostra um pai bondoso, um pai amoroso e que Ele quer que você desfrute nessa terra de dias do céu. Exatamente. Um pouquinho do céu aqui. Inclusive nos encontros de Paz e Vida Ministério Zona Sul, em dados momentos, quando ali estamos cultuando a Deus, glorificando ao Senhor, cantando louvores ao Rei, de repente algo surpreendente acontece. E nós, por um dado momento, não sabemos se foi o céu que desceu assim sobre as nossas vidas ou se foi a igreja que subiu. Nós vivemos realmente um pedacinho dos céus aqui na terra, porque o Senhor quer que tenhamos tudo o que de bom no céu tem. É isso mesmo. E o Senhor tem sempre o melhor, né? Quando eu falo que, o que Deus não faria por você? Porque às vezes tem coisas que a gente pensa que é bom, né, Pai? A gente pensa que puxa, é o melhor, mas é Deus que sabe. Lá a palavra de Deus fala que o homem faz os seus planos, né? Mas é Deus quem vai realizar ou não no tempo oportuno. Exatamente. E pastora Thalita Palharim, inclusive, eu vou pedir até para que aqui no programa coloque no ar, basicamente, o encerramento do programa de ontem. Porque, pastora Thalita, nós estamos fazendo o programa, nós temos que ficar mais atentos ao horário, porque essa meia hora de programa voa, Thalita. E nós estávamos falando, e afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio, e a gente foi falando, o programa acabou e nós continuamos falando. Coloca só o encerramento aí, para que o meu amigo, a minha amiga entenda, porque nós temos que ainda voltar no assunto, que na verdade nós nem começamos, é aqui acerca daquela passagem bíblica no livro de São Lucas, capítulo 18. Coloque aí, só para que a pessoa entenda. Talvez o meu amigo, a minha amiga que está nos assistindo, ela pensou assim, puxa vida, não é que o pastor Ideraldo Palharim, ele tem razão no que ele falou? Porque se Jesus ensinou que tem que ser desta forma, por que eventualmente farei eu de forma diferente da pessoa ficar fazendo uma oração, iniciando essa oração? Pastora Thalita Palharim. Você viu como é que ficou? Acho que ninguém entendeu nada, Entendeu nada. A gente continuou falando e o programa acabou. Nós nem nos despedimos no programa de ontem. Pois é, porque a gente estava assim numa empolgação, falando da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração tá cheio mesmo. Tá bom, mas hoje no programa Viva a Vida com Paz e Vida, na apresentação minha mesmo, pastor Ideraldo Palharim, e dela a pastora Thalita Palharim, a minha querida filha e pai e filha e pai. Bem, no programa de hoje você vai ver... Ainda hoje, conversando sobre a Bíblia. Eu quero iniciar aqui o programa insistindo com você, porque até me recordo
não de um provérbio, de um ditado, é uma frase até popular, e quando eu era criança, eu me recordo da minha professora, porque eu não ia tão bem em matemática, e ela dizia assim para mim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela quis, com estas palavras, me fazer entender que chegaria um momento em que eu aprenderia, mas desde que eu insistisse em querer aprender, eu vou insistir com você também, porque você precisa aprender que tudo de bom acontecerá com você, você participando dos encontros de paz e vida, Ministério Zona Sul. E domingo agora, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, um momento muito especial na vida, na carreira cristã de todos aqueles que estão, na verdade, combatendo o bom combate, estes que estão em comunhão com Deus, que pertencem a Deus, que têm procurado fazer a vontade de Deus. Bem, Santa Ceia é uma reunião que o crente, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, não pode perder, não pode se ausentar, não pode ficar de fora, porque é uma recomendação do próprio Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você, seria você a pessoa a desobedecer a Jesus? Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então, portanto, em memória do Senhor, neste domingo agora, nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor, e você, que já cumpriu toda a justiça de Deus, você que se batizou nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que teme a Deus, ama a Deus, prioriza na sua vida as coisas espirituais, tanto que primeiramente você busca o reino de Deus, então você é o nosso convidado para que participe neste domingo agora, em um dos 3 horários, seja às 8 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, ou ainda no horário das 18 horas e 30 minutos, venha e participe da Santa Ceia do Senhor Jesus. Neste domingo, você não pode perder a Santa Ceia do Senhor. Como igreja nos levantamos em teu louvor. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco, antes que padeça. Pois vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E Jesus, tomando o pão, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Como igreja nos levantamos em teu louvor. Compareça e participe da Santa Ceia do Senhor. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Compareça e participe da Santa Ceia do Senhor. Eu, particularmente, espero por você no Portal do Morumbi, na rua Doutor Luiz Migliano, número 1215, pela manhã, no domingo, às 9 horas da manhã. Somente no Portal do Morumbi, às 9 horas da manhã, depois às 3 horas da tarde e também às 18 horas e 30 minutos. E minha querida filha, que aqui está, ela estará na Paz e Vida Ministério Zona Sul, em Carapicuíba, certo, pastora Thalita? Carapicuíba, às 18h30. Espero vocês todos lá para a gente louvar juntos ao Senhor. Às 18h30, Paz e Vida ali da Avenida Rui Barbosa,
2046, Vila Santa Terezinha. Momentos de adoração ao Rei, em que o Deus Todo-Poderoso agirá de maneira magnífica, diria eu, na vida de cada uma das pessoas. Desfrutando do céu aqui. Exatamente, porque o nosso Deus é magnífico. Bem, lembrando aos nossos amigos que vocês têm como poder acompanhar uma programação de muita paz, de muita vida, você nos ouvindo nas 24 horas do dia pela Rádio Nacional 920 AM, aqui em São Paulo, ou então no Paraná, também 24 horas no ar, a 100.5 FM, uma programação que certamente você amará. Experimente sintonizar o dial do seu rádio nos 920 AM aqui em São Paulo e nos ouça. Ou então, para que você obtenha mais informações acerca deste ministério, acesse o site www.pazevida.com. Ou então, desejando e querendo saber onde tem uma Paz e Vida Ministério Zona Sul, bem pertinho de você, é só você ligar na central de informações. Ligue 3723-7575. Pastora Thalita Palharim, será que colocaremos em xeque se hoje adentraremos, afinal de contas, aqui no assunto que é acerca daquela mulher persistente que, por persistir, conseguiu o seu objetivo? Ou será que, é claro, uma vez que a boca fala do que o coração está cheio, e o meu coração está cheio de Jesus, da palavra de Deus, da graça redentora do Senhor, porque de tudo que nós falamos até então, nos programas anteriores, ainda que não entramos propriamente dito no assunto, o que nós falamos e o que nós conversamos foi, afinal de contas, sobre o quê? Sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Então vamos, a partir de agora, continuarmos com o quadro Conversando sobre a Bíblia. Tá, e como nós falávamos ontem, né, que até já mostramos aqui, que fomos abruptamente interrompidos pelo Oscar, não é nem pela rede de televisão, é pelo Oscar que nos cortou. Mas, você está vendo? Dá intimidade, dá liberdade. Mas não é questão, dá liberdade, eu acho, ó, corta mesmo. Não, brincadeira, gente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que ele se distraiu e não deu para nós a informação devida de quantos minutos ainda faltava. Será? E quando foi ver, o programa já tinha acabado. Então, eu acho que foi o meio que ele arrumou de interromper o programa. É que a gente estava aqui, só nós dois aqui, ó, e falando na empolgação e tal, e ele ali, tipo, ele deixou passar, deixou acontecer. Até ele se empolga também. Até ele se empolga. Ó, então, você, só pra gente dar um desfecho, ontem você falou a respeito de Josafá, quando ele teve medo, ele e aqueles homens que estavam com ele, né? E que eles foram até o templo para orar, para falar com o Senhor. Exatamente. E ele começou aquela oração engrandecendo a Deus. Eu explicava, inclusive, aos nossos amigos respeito da oração, telespectadores, que a oração tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Inclusive, você até mencionou no programa de ontem, da importância de que o que pedir em nome de Jesus. Então, é importante que a pessoa comece a oração chamando pelo Pai Celestial, porque Jesus assim ensinou. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus. Aí começa a glorificar, santificado seja o teu nome. Começa a engrandecer. Então, é importante você começar a oração chamando por Deus, e antes de que você faça o pedido, enalteça o Senhor pelos seus feitos, pelos seus prodígios, pelos seus milagres, por tudo que significa e representa este Deus tão poderoso. E depois, então, de exaltá-lo por ser tão bom como Ele é, aí então você pede. Tem na Bíblia também onde fala que é para você pedir com ações de graça. Exatamente. Fala sobre isso, entrar na presença de Deus com ações de graças. Então você vai glorificando ao Senhor, exaltando Ele pelos seus feitos, e aí então você pede. E depois que você pede, aí você encerra a oração dizendo: e tudo quanto eu te peço eu, ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus. Então, existe esta mecânica
de como você deve fazer a oração. Como Josafá, que se sentia intimidado, ele fez a oração. Inclusive, as pessoas que quiserem depois poderão ler no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, a contar do verso 1, quando Deus concede a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Quando ele começa a falar com Deus, orando ao Senhor, ele vai enaltecendo ao Senhor pelos seus feitos, por tudo quanto fizeram o Senhor no passado, as maravilhas que o Senhor realizou desde lá do Egito, libertando o povo daquela opressão. Aí ele diz assim aqui no versículo de número 12, olha que coisa linda, pastora Thalita. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Olha só a fé. Senhor, compreendemos a nossa fragilidade, sabemos o quanto somos assim tão pequeninos. Ele reconhece isso. Precisamos do Senhor. Olha, nós não sabemos o que faremos contra todos estes que vêm contra nós, mas uma coisa eu sei, os meus olhos estão postos em Ti, os nossos olhos estão colocados no Senhor, então nos dê a vitória. Amém. Não é? Então é isto que é importante, que a pessoa, quando faz ela a sua oração, ela inclusive demonstre a sua fé de que ela depende, de que ela vive na dependência do Senhor, para que por intermédio desta petição, o Senhor conceda a ela o que ela deseja e quer, não é? E isso que Josafá foi falando durante essa oração até nos remete ali ao Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o significado do nome Josafá, pai, até fui procurar aqui por curiosidade, Deus é juiz. Que olha bênção, né? Pastora Thalita Palharim, inclusive só para assim darmos um desfecho nesse assunto que acabamos adentrando nele, diz que num dado momento o Espírito do Senhor se apoderou de uma pessoa lá, que foi Jaaziel. E Jaaziel, em nome do Senhor, ele falou a todos que ali estavam dizendo, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Então, meu amigo, minha amiga, você está aí para enfrentar uma batalha, para enfrentar uma luta, faça a sua oração, peça ao Senhor, para que Ele, o próprio Deus, venha pelejar por você. E eu pergunto, será que existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? De que Ele não possa fazer, de que Ele não possa realizar? Será que o Senhor, que se pelejar em favor de alguém, esse alguém vai ser derrotado, pastora Thalita? Não, de jeito algum. Tem que crer, confiar no Senhor de todo o coração, olhar, né, pai? Porque muitas vezes as pessoas olham para o tamanho do gigante, né? Para o tamanho do problema. Exatamente. E aí fala, puxa, como que eu vou conseguir? E ao invés de se apegar ainda mais com Deus e perseverar, o que essa pessoa faz? Foge. Seja como Davi, não tenha medo não. Vai em nome de Jesus e vence esse gigante. E com certeza você o vencerá mesmo. Mas, pastora Thalita Palharim, vamos entrar então aqui agora exatamente neste assunto, que é o que nós iríamos abordar exatamente já há 2 programas atrás, não é? E somente agora vamos ler algo a respeito. Aqui no livro de São Lucas, capítulo 18, o texto diz, Jesus profere a parábola da viúva persistente. Vamos inicialmente até explicar aos nossos irmãos, porque não são todas as pessoas que conhecem e sabem eles o significado de uma parábola. O que é uma parábola? Parábolas são histórias curtas, rápidas e que contavam algo do cotidiano, do dia a dia, inclusive dos dias em que Jesus vivia. Então Jesus fazia como que uma comparação, contando uma história
do que eventualmente de fato acontecia no dia a dia da vida das pessoas, trazendo uma instrução, um ensinamento espiritual. Então Jesus profere a parábola da viúva persistente. Bem, lembrando, pastora Thalita Palharim e amigos telespectadores, que a viúva e os órfãos, eles deveriam receber um cuidado muito especial naquela época. Inclusive, foi até determinado por Moisés, recebendo da parte de Deus, o cuidado que deveriam ter as pessoas com as viúvas e com os órfãos. Vamos ver sobre esse assunto rapidamente? Localiza aí, livro de Êxodo, capítulo 22, do verso 22 ao 24. O que diz a palavra lá no Antigo Testamento concernente às viúvas e os órfãos? Êxodo 22, do 22 e 23 diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Tá vendo só? Certamente, né? Deus já falando, inclusive, a respeito do clamor. Que se a viúva ou então o órfão clamar ao Senhor, eu certamente ouvirei. Então, olha, vocês não desprezam, não afligem as viúvas e os órfãos. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Mas não era sempre assim. Não porque a gente vê que muitas viúvas naquela época eram marginalizadas pela sociedade. Né? Exatamente. Mas Jesus, ele acima de tudo conhecia mais do que ninguém acerca dos preceitos bíblicos, né? Da palavra de Deus. E ele vai exatamente falar uma parábola a respeito de uma viúva. E diz a palavra: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Esse juiz aí, quando muito, ele se achava o tal, né? Tá? Pois não temia a Deus e não respeitava a ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. A Bíblia aqui, ela não faz menção acerca do que a pessoa ela fazia como oposição contra a viúva. Mas ela via esta pessoa como sendo ela um adversário. Uma pessoa que ia contra ela em relação, talvez, o que ela pleiteava, o que ela desejava. E ela sabia, então, que o juiz, por ser, entre aspas, uma autoridade, poderia decidir em favor dela. E ela foi lá para fazer com que o juiz lhe fizesse justiça. E por algum tempo, já que ele não queria saber de ninguém, não temia a Deus e nem respeitava as pessoas, ele quase que não dava atenção para aquela viúva. Imagina alguém chegar, pedir, conversar e a pessoa tratar aquele alguém com desdém. Já pensou como deve ser triste para a pessoa ser tratada com desdém, com pouco caso? Acho que todos nós já passamos por isso, né? E aqui a gente pode sim tentar se colocar no lugar dessa mulher, dessa viúva, que toda vez que ia, ela era desprezada, né, pai? O desprezo, ela era desprezada, ela era assim, como ignorada, porque era isso que esse juiz fazia. O juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto. Ele, de justo para ser juiz, ele não tinha nada. Né? Não, e as viúvas, de um modo geral, estavam entre as pessoas que eram tidas e consideradas as mais vulneráveis. Frágeis. E o juiz, por sua vez, não lhe dava atenção acerca daquilo que pedia. E Jesus continuava dizendo aqui no versículo 4, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Olha, Já pensou? Ela ia e pedia, insistia, e nada do juiz atender. E o juiz, ele mesmo sabia a respeito dele, de que ele era este homem, assim, prepotente. ele assume aí, né? Ele assume. Eu não temo nada Eu nem não temo a ninguém, Deus e nem respeito os Quero homens. saber. Eu sou mal mesmo. E se achando E tal se por achando. ser mal, Eu né? tenho uma postura aqui, sou importante, sou mais do que muitos, dos quais eu considero como ralé, e eu não quero saber. Você sabe, pastora Thalita Palharim, olha, infelizmente, e eu vou dizer aqui o que as pessoas sabem. Em muitas igrejas, muitos pastores não dão a mínima para os seus membros. É verdade. Eu- Ou dão, dependendo de quem eles são. Obviamente. Agora, O que eles têm. O que eles têm, o que eles possuem. Opa, Qual a essa pessoa aqui, importância? ela é muito importante, porque o seu dízimo é muito alto, a sua oferta, a qual contribui ele, é uma oferta de peso. Então, essa pessoa é muito Que querida. você tá imitando quem? Não, não estou imitando ninguém, estou falando, estou imitando. Tá parecendo Papai Noel. Estou imitando uma voz. Mas é assim que as pessoas agem, tá? Mas é verdade, Não pai, isso é Não, triste. as né? pessoas sabem, a pessoa que está me assistindo. Sabe o que essas pessoas fazem? Eles dão, assim, conta-gotas, alguma coisa para esses membros, em conta-gotas, e depois eles retiram com conchas. Porque eles machucam muito fazendo isso, né? Quando eu era jovem, faz muito tempo, um pouquinho Não, tempo não, atrás. faz pouco. Até porque, é claro, iniciei a minha fé também numa denominação, numa igreja, aceitei a Jesus e tudo mais. Não importa, é claro, dizer qual Não se precisa, tratava ser essa denominação, né, pastora Thalita? Mas o pastor de lá, quando acabava o culto, ele saía rapidamente de cima do altar, e as pessoas que se aproximavam para cumprimentá-lo, estendendo as mãos, ele nem esticava as mãos para dar a paz do Senhor para a pessoa. Passava rapidamente assim, já ia para o carro e ia embora. Você entendeu? Então, não é assim que se trata as ovelhas. A gente O tem sempre pastor- que ver como Jesus faria, né? Como é que Jesus faria? Jesus daria atenção. E tem mais, o pastor que é pastor, é por isso que eu sou pastor, por isso que você é pastora. O pastor, ele precisa ter cheiro, Thalita. Ele precisa ter cheiro. Cheiro de... Sabe o que ele precisa cheirar? Eu Ele sei, precisa ovelha. ter cheiro de ovelha. É isso mesmo. Ele precisa ter cheiro de ovelha. O pastor, ele é pastor de ovelhas. E o pastor, portanto, ele precisa, sabe, cheirar ovelha e dar atenção à ovelha, independentemente da sua condição social. É verdade. Estou certo ou não? Certíssimo. Por isso, querido, querida, não é porque eu tô aqui do lado do meu pai, não é porque a gente é Paz e Vida Ministério Zona Sul, mas, olha, digo isso diante do Espírito Santo, que você vai ter na Paz e Vida Ministério Zona Sul é a atenção, sempre. Atenção, disponibilidade dos pastores, né? Até meu pai, não é por nada não, mas meu pai, assim, de líderes que eu conheço, é um dos mais, ou então o mais disponível sempre, muito aberto, assim, e isso, pai, eu te admiro muito, viu? De você ser tão disponível, de você ser como Jesus foi de verdade, pastora, porque às vezes eu a gente fico não vendo faz nada certas demais, situações porque- que eu falo assim, gente, Jesus agiria dessa forma, e isso é triste, dói na gente, imagina nas pessoas que vivem essa situação, mas, pai, nosso tempo acabou, e a novo. gente vai ter que continuar no próximo programa, falando mais a respeito desse juiz que de justo ele não tinha nada, ele era muito mal, mas essa mulher, ela continuou, perseverou. Ele foi injusto, mas atendeu. Agora imagina aquele que é justo. Ele só atendeu Jesus porque ela não Cristo. parava mais de importunar, né? Agora imagine só você pedindo para aquele que é justo. Acabou o programa. Pastora Thalita Bom, Palharim, meu amor. voltamos no próximo Vamos nos programa, despedir então. hoje, coisa que não fizemos no programa Por anterior. favor, né? Que não vamos ser cortados de novo.
nos ouça nas 24 horas do dia, a Rádio Nacional 920 AM. Ok. Pastora querida, Sim, amor. nos despedimos. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim, me despeço de todos com um forte, apertadíssimo e carinhoso abraço. Fique na bênção. Cuide-se muito bem e viva o Senhor Jesus! Yeah!